Aleluia, glória a Deus, boa noite, igreja, graça e paz, amém? Quantos estão felizes nesse momento? Vamos adorar ao Senhor com alegria, vamos adorar ao Senhor com gratidão, com toda a fé em nosso coração, porque Ele é bom, porque Ele vive, porque Ele reina, e a sua graça dura para sempre, amém? Porque Ele é soberano nesse lugar, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas, e porque nós vivemos para o louvor da sua glória. Vamos declarar: és soberano, és Rei da glória, és o Altíssimo Senhor. Se toda a terra cante aleluia ao Salvador. Declare: és soberano, és Rei da glória, és o Altíssimo Senhor. Se toda a terra cante aleluia ao Salvador. Glória ao teu nome, Jesus. As palmas para o Senhor. És a vida que há em mim, a esperança em meu viver, a verdade encontrei em quem? És muralha em meio ao caos, alegrias do Senhor. Não há nada o que temer em teu amor. Declare: és soberano, és Rei da glória, és o Altíssimo Senhor. Se em toda a terra cante aleluia ao Salvador. Yeah. És a vida que há em mim, a esperança em meu viver, a verdade encontrei no seu nome. És muralha em meio ao caos, alegrias do Senhor. Não há nada ao que no teu amor, Jesus. Se você quer, levante as suas mãos e adore. És soberano, és o Altíssimo Senhor. Se toda a terra cante aleluia ao Salvador. Adore ao Rei. És soberano, és o Altíssimo Senhor. Se toda a terra cante aleluia ao Salvador. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que és Deus, que és Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que és Deus, que és Deus. Erga sua voz e declare: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que és Deus, que és Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que és Deus, que és Deus. Adorei. És soberano, és Rei da glória.
Aplauda o nome de Jesus com alegria nesse lugar. Ele reina.
desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu. Adore Ele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele está aqui nesse lugar, adore. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu. Somos Teus, Jesus, somos todos Teus. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Adorei o Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Já adoramos o Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Os que confiam nele são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque Ele é a rocha inabalável. Jesus é o Seu nome. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Declare. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és, só Tu és. Oh, e sempre será. Eu vou confiar somente em
Senhor transforma um vaso quebrado num vaso novo nas mãos do oleiro. Declaramos: eu vou construir. Tu és. Eu vou confiar. Não vou. Te adoramos, te adoramos. Eu vou construir. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, abre os meus olhos, Senhor, mostra o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aplauda o nome daquele que está vivo. Jesus é o seu nome. Glória a ti, Senhor. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é fiel e justo. Ele é um Deus constante, Ele é um Deus presente. E nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, essa noite. Porque nós sabemos, Senhor, que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece o mesmo. Oh Deus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore a Ele no seu lugar. Você não precisa da música, você pode adorá-lo com palavras. Cânticos novos podem surgir. Oh Jesus, te adoramos, Deus. Santo, santo, santo e digno és tu, Deus. Digno és o Senhor, constante, presente, justo e santo, nada pode abalar-te. Tua bondade vem me encontrar, santidade vem me transformar. O céu do céu não pode conter a sua glória. O Verbo se fez carne, mostrando sua glória.
céus, nem nas maiores profundezas e abismos da terra, nem mesmo no mais profundo do oceano, em nenhum lugar de toda a criação é declarado um nome pelo qual os homens devem ser salvos, senão o nome que está sobre todo nome, sobre o qual todos os joelhos se dobram, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra, o Verbo que se desfez da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, veio habitar conosco em forma humana. Diz a palavra que por causa disso o Senhor o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, de todos os céus, de todo o universo, de todas as famílias, de todas as nações, de todo ser que respira. Proclame e engrandeça, cante com júbilo aquele que vive e reina, Jesus Cristo. Se você pode, adore ao Senhor Jesus. Ele venceu a morte, Ele regenerou a criação, Ele nos libertou do cativeiro. Santo, o Rei dos Reis, Senhor de toda a terra, Santo, o Rei dos Reis, só Ele é digno. Senhor de toda a terra, Santo, aleluia, o Rei dos Reis. Senhor de Cante, toda a celebre. Teu é o poder, Tu é a glória, toda a justiça vem de Ti. Tu és o mesmo, Não há outro. hoje e para sempre. Só Ele é santo. Tuas promessas não têm fim. Glória a Deus. Se você crê que Jesus já entrou por este lugar, que o seu Espírito Santo se move neste lugar, dê um brado de vitória e uma forte salva de palmas. Aquele que vive e reina, o Senhor de toda a terra, Senhor dessa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pode cumprimentar quem está do teu lado antes de se assentar, dá um abraço, estenda a mão, cumprimente. Glória a Deus. Eita, povo cheio do Espírito Santo. Igreja avivada, animada, alegre, virtuosa, cheia do Espírito. Glória a Deus. Obrigado, Alelon. Deus abençoe vocês. Perceberam a diferença ou não? Aleluia. Glória a Deus. Algum sinal acompanhou aqui os que crerem ou os que creram? Aleluia. Estou brincando porque ontem a gente teve uma ministração com o Ministério de Louvor, com o Alelon, e a gente falou sobre adoração, sobre expressão de louvor, e a gente falava muito sobre isso, e hoje a gente viu aqui eles adorando ao Senhor com uma expressão de adoração, e essa expressão de adoração vai tomando toda a igreja, e a igreja vai adorando ao Senhor também, e no final quem é glorificado é aquele que é digno de glória e de honra, o nosso Senhor. Então o louvor é dar boas-vindas ao Senhor. Adoração, louvor na igreja é dizer: seja bem-vindo, Senhor.
A Bíblia diz: entrem na presença do Senhor com cânticos alegres, adorem ao Senhor com júbilo, celebrem ao Senhor todos os povos da terra, celebrem com júbilo, diz o Salmo de número 100. Ou seja, quando nós adoramos ao Senhor, é como se nós estivéssemos preparando uma grande festa, um ambiente para que alguém muito amado chegue, e essa pessoa, quando chega, o que a gente tem? Alegria no coração, hospitalidade, não é verdade? A gente ama receber pessoas na nossa casa, pessoas que a gente prepara um ambiente para recebê-los, a gente se alegra quando eles vêm. Então, que outro merece maior alegria, felicidade, hospitalidade da igreja, senão o Espírito Santo de Deus, o amado Senhor Jesus em nossas vidas? Então, quando a igreja abre o seu coração para adorar, meu irmão, a gente está dizendo: seja bem-vindo. E aonde Jesus está, coisas poderosas acontecem, o ambiente muda. Este é um ambiente de milagres, este é um ambiente de poder de Deus, este é um ambiente de coisas extraordinárias e sobrenaturais. Você crê em nome de Jesus? Amém? Boa noite, gente. Feliz Dia das Mães. Cadê as mamães? Onde é que estão as mamães? Eita glória, aleluia, parabéns. Glória a Deus. Felicidade a todas vocês, não é? Quem nunca viu um chinelo voador não teve mãe, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dar as boas-vindas também. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Quem está? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Lá atrás tem um povo nos visitando, aqui também uma jovem nos visitando. Tem mais alguém? Aqui também nos visitando. Sejam todos muito bem-vindos. A igreja recebe com alegria. Ali também, glória a Deus. Estamos felizes porque estamos crescendo, o Senhor vai acrescentando, a igreja está a cada dia crescendo, não apenas em número, mas em graça, em sabedoria do Espírito, né? em dons do Senhor. E aqueles que vão chegando, nós somos gratos ao Senhor, ficamos muito felizes. Deixa eu dar as boas-vindas também àqueles que estão nos assistindo a partir de hoje. Nós estamos transmitindo todos os nossos cultos ao vivo pela internet. Glória a Deus. Olha ali, estamos ali. Tá certo que não faz milagre, não é verdade? A imagem não faz milagre, mas a partir de hoje nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, todos os nossos cultos ao vivo. Isto é já um pedido já de muito tempo dos nossos irmãos que estão espalhados por todo o Brasil e também fora, no exterior. Nós temos hoje irmãos em Moçambique, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Inglaterra, esqueci algum? Nos Estados Unidos, irmãos nossos que congregaram conosco, que foram para outros lugares e que sentem saudade de nós e dizem: por que vocês não colocam os cultos ao vivo? A gente quer cultuar junto com vocês. E outros tantos que têm acompanhado a igreja pelo trabalho das redes sociais. Então, a partir de hoje, graças a Deus, nós conseguimos montar um sistema e a partir de hoje estaremos transmitindo. Olha que bonito que você está. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir de hoje, então, transmitiremos os nossos cultos ao vivo. É uma forma de evangelização, é também uma maneira de cumprir o ID. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Se existe uma ferramenta de ir ao mundo, é a internet. Então, com o advento da tecnologia, é por isso que quando Jesus disse: vocês farão as mesmas obras e farão obras ainda maiores, Jesus estava vendo isso aqui. Porque afinal de contas a obra do Senhor foi apresentar o reino, pregar o reino, as boas novas do reino. Mesmo depois de ter ressuscitado, ele continuou por 40 dias na terra, proclamando e pregando o reino. E ele disse: vocês farão em meu nome as mesmas obras, pregarão o reino de Deus e farão obras ainda maiores. Ou seja, com a internet nós conseguimos alcançar multidões. Glória seja dada ao nome do Senhor. Conseguimos montar um sistema que é possível transmitir, né? Nós estamos usando 4 ou 5 câmeras e todas elas num foco, né? numa imagem mais abrangente, mais generalizada. Não vamos pegar ninguém
focar em ninguém, porque afinal de contas tem pessoas que se sentem constrangidas, ficam envergonhadas, na verdade, outros até mesmo nem querem aparecer. Então você vai aparecer assim no meio da multidão. Para procurar você tem que ser igual o Wally. Já viu aquele acha o Wally no meio da multidão? Mas o mais importante é que a gente está transmitindo a palavra do Senhor. O Evangelho vai alcançar muitas vidas, nós ouviremos grandes testemunhos. Este é um ano de coisas extraordinárias e o Senhor está propagando a palavra, atualizarmos aquilo que nós vamos ouvir para nós. Sempre falo isso quando eu prego alguma coisa referente a mulheres. Eu digo, as mulheres elas têm essa habilidade, né? Na grande maioria das vezes a gente, quando prega a palavra, cita grandes homens, grandes feitos de homens de Deus, coisas que aconteceram na vida de homens de Deus. E as mulheres elas têm essa habilidade de contextualizar isto, aplicar na sua vida e viver, porque princípios são princípios para todos nós. Então você, homem que está aqui hoje, nesta noite, não pense que a palavra não tem nada a ver com você, porque ela vai nos pegar por dentro também, em nome de Jesus, amém? Provérbios de número 31, capítulo 31, verso 10, o título da minha Bíblia aqui está como Epílogo da Mulher Exemplar. Epílogo é o fechamento, é a conclusão, é o remate de uma obra literária, é a conclusão de um pensamento. Quando você escreve sobre algo, você disserta sobre algo, você faz um fechamento, uma conclusão, um resumo, e isso a gente pode chamar de epílogo. Ou seja, aqui nesse texto que nós vamos ler, está o fechamento, a conclusão, o resumo daquilo que o Senhor espera de todas as mulheres, daquilo que o Senhor criou a mulher para ser, daquilo que a mulher tem liberdade, autoridade e autonomia para experimentar na sua vida, fazer disso uma experiência para a sua vida, uma prática para a sua vida. Então nós vamos ler aqui esses versos. Eu sempre falo isso para as mulheres, quando eu tenho oportunidade de aconselhar, falar alguma coisa, às vezes as mulheres estão um pouco perdidas sobre o seu propósito, a sua vida, o que fazer, o que não fazer. Eu sempre digo, leia Provérbios 31, se eu fosse mulher eu leria ele todos os dias, para ir me alinhando, e o que está aqui você vai ver em toda a Bíblia, sempre que o Senhor fala ao coração das mulheres. Então, vamos ler, capítulo 31 de Provérbios, o verso de número 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, e ela, a mulher, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que uma porção nova, fresca, da tua palavra nos seja dada nesta noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor,
melhores do que como chegamos. Nós possamos sair daqui mais sábios, mais preparados, mais acrescidos da Tua palavra. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A Bíblia Sagrada é um livro predominantemente masculino. Ela é um livro acentuadamente masculino. Quando você for estudar a palavra, você vai ver de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada muitas vezes contando, relatando, falando, de forma acentuada, de forma predominante, sobre grandes homens de Deus. A Bíblia, ela faz menção, ela age desta forma, conscientemente, porque a Bíblia, ela tem o objetivo de anunciar um Deus que obviamente é Espírito, Espírito não tem sexo, mas Jesus Cristo, quando veio à terra, Ele anunciou o Pai. A Bíblia é um livro que de Gênesis a Apocalipse tem a finalidade de anunciar o plano da salvação que está no Filho, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso a Bíblia é um livro predominantemente masculino, porém, entretanto, todavia, não é, nunca foi, nunca será um livro machista. Não confunda, machismo é algo que nasceu com o pecado, machismo é algo que nasceu em culturas, machismo é algo que foi trazido por religiões, machismo é algo que começou a surgir na terra por conta do pecado. Deus, na sua palavra e na sua criação, nunca foi, nunca será, nunca pregou, nunca ensinará sobre esse tipo de atitude. Você não vê machismo na palavra. Se algum dia você ouviu algum machista usando um texto bíblico, ele estava deturpando a palavra. O coração de Deus não é assim. Deus nunca entrou nesse embate de igualdade de gênero. Hoje isso é muito difundido, hoje isso é muito falado. A igualdade de gênero, que nada mais é do que o homem e a mulher tendo os mesmos direitos e deveres. Há uma militância, há uma luta de uma parcela de mulheres e da sociedade para alcançar esta igualdade. Deus nunca procurou entrar nesses embates, até porque o Senhor já deixou bem claro, desde a criação da mulher, que isto era um fato. Quando Deus criou a mulher e tirou a mulher da costela de Adão, quando Ele tirou ela, formou a mulher da costela de Adão, o Senhor já estava passando uma mensagem: a mulher não estará atrás, a mulher não estará embaixo, a mulher não estará acima, a mulher estará do lado, para caminhar em unidade, em igualdade. A religião não entende, culturas não entendem, homens muitas vezes não entendem, mas Adão entendeu, porque Adão, quando acordou do sono profundo, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e por esta razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que Adão estava dizendo? É igual a mim. O Senhor criou alguém para andar do meu lado, para andar junto. Esse texto que nós acabamos de ler fala da capacidade que a mulher tem de trabalhar, de ter autonomia, de crescer, de resolver problemas, de realizar sonhos. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos isto claramente. Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 3, no verso 27 e 28, que aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, e já não há mais diferença entre judeu e grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque em Cristo todos são um. Não há diferença em Cristo.
há funções diferentes, há habilidades diferentes, há responsabilidades diferentes. A religião, quando fala de submissão, fala da mulher obedecendo à vontade do homem, seja ela qual for. E se não obedecer, é insubmissa. No Evangelho, na palavra do Senhor, submissão significa a mulher e o homem estando sob a mesma missão de Deus para ambos, trabalhando em parceria, trabalhando em unidade, trabalhando em companheirismo, os dois tornando-se uma só carne, e a partir daí, tornarem-se, usando uma palavra muito utilizada nos últimos dias, imparáveis. Se você for olhar para o ministério de Cristo, você vai ver Jesus se relacionando com muitas mulheres, dando protagonismo a muitas mulheres. Nós acabamos de falar aqui de adoração. Nós falamos muito sobre o Pai procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, e é chegado esse tempo já chegou, é hora da igreja adorar ao Pai em espírito e em verdade. Este ensinamento poderoso Jesus deu a quem? A uma mulher, na beira de um poço. Certa vez uma mulher veio angustiada, uma sírio-fenícia, uma estrangeira, veio angustiada clamando ao Senhor Jesus para que a sua filha fosse sarada. Jesus atendeu aquela mulher, uma mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria. Jesus atendeu aquela mulher, uma mulher chamada viúva de Naim, que estava indo sepultar o seu filho. Jesus foi até ela, ressuscitou o seu filho, restaurou a alegria do coração daquela mulher. Maria e Marta, a Bíblia diz que eram mulheres a quem Jesus amava, irmãs de Lázaro. Maria era aquela que se assentava aos pés do Senhor Jesus, diz a palavra, para ouvir do Senhor Jesus. Você sabe que isso era lugar de honra? Você sabe que isso era lugar dado a pessoas honradas? Na cultura machista dos tempos de Jesus, uma mulher ficava lá na cozinha no máximo, preparando comida. Certa vez Marta, que estava já acostumada com o machismo da sua época, chegou para Jesus e falou: mestre, tu não te incomodas que Maria, minha irmã, fique aí enquanto eu estou lá ocupada, trabalhando? Jesus disse a ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e esta não lhe será tirada. O lugar de honra aqui no meio, aqui dentro, aqui no meio de nós, ela é bem-vinda aqui, você também é, Marta. A Bíblia diz que no ministério de Cristo haviam mulheres, Lucas capítulo 8, que haviam sido libertas, como Maria Madalena, onde dela foram expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana, entre outras tantas mulheres, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que elas ajudavam a sustentar o ministério de Cristo com seus bens. Se elas ajudavam a sustentar o ministério de Cristo com os seus bens, significava o quê? Que elas trabalhavam, que elas tinham autonomia, que elas tinham proeminência, que elas eram mulheres diferenciadas, mesmo naquela cultura. E Jesus não teve problema nenhum com isto. O machismo, ele entrou por causa do pecado. O machismo entrou na terra por causa da atitude de Eva, que comeu do fruto e deu o fruto. Então as mulheres agora passaram a carregar esse estigma de que não dá para dar nada na mão delas, que vai dar confusão. É melhor ir lá, cuida lá das crianças, seja só uma reprodutora que já está de bom tamanho. E assim foram gerando culturas e culturas de machismo, porque a mulher no jardim do Éden foi enganada pela mentira e levou ao homem uma mensagem de morte. A mulher no jardim do Éden foi enganada pela mentira e levou ao homem uma mensagem de morte. Entretanto, no jardim do túmulo, porque Jesus foi sepultado num jardim,
a mulher foi restaurada pela verdade e levou aos homens uma mensagem de vida. Só por causa disso, você, mulher, já devia dar um brado de vitória e de liberdade, porque Jesus restaurou o lugar de vocês no jardim. Se lá no Éden ela foi enganada e levou uma mensagem de morte, lá no túmulo ela foi restaurada e passou a levar uma mensagem de vida, porque a primeira pessoa que Jesus Cristo apareceu foi Maria Madalena. E ele disse a ela: não me segure, porque eu ainda não voltei para o meu Pai, mas agora vá aos meus e diga que eu ressuscitei e estou indo ao encontro deles. E ela saiu alegre, contente, e foi pregar a eles dizendo: eu vi o Senhor. E os machistas não acreditaram. Como assim? O Senhor estava passando uma mensagem. Qual era a mensagem? Eu estou restaurando a mulher para o lugar dela. Lugar de igualdade, lugar de protagonismo, lugar aonde hoje eu ouvi, ele sempre fala as besteirinhas, mas hoje eu ouvi o pastor Eli disse assim: ó, ninguém mais segura a minha mulher. Então o Senhor estava restaurando. E a mensagem de hoje eu quero trazer algumas grandes mulheres, porque uma vez que você entende o protagonismo que elas têm, uma vez que você entende que em Deus todos somos um, você vai aprender a ler a Bíblia de uma forma diferente, porque cada vez que você passar por uma história que tem uma mulher como protagonista, você vai ver um projeto de Deus poderoso acontecendo ali, tanto quanto com os homens. Eu já preguei para você muitas vezes sobre o dia que o Senhor me chamou, a palavra que o Senhor me deu, quando eu abri a palavra e li um texto. O texto que eu li era Deus, Mardoqueu, em nome do Senhor, falando com Esther, uma mulher. O texto dizia assim, ó, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte. Era Mardoqueu. O texto histórico, bíblico, era Deus falando com uma mulher. Era Mardoqueu chamando Esther, a rainha Esther, para o propósito que Deus tinha de salvação daquele povo de Israel. Mas espiritualmente falando, era o Espírito Santo revelando ao meu coração o propósito que Ele tinha para a minha vida. Se eu tenho uma mente machista quanto muitos têm, no dia que eu abri a Bíblia dizendo, Senhor, fala comigo, Esther não, mulher não, abre, cadê Paulo, cadê João, cadê Pedro? Hoje nós não estaríamos aqui. Então tem grandes histórias na Bíblia, de grandes mulheres. Eu quero pegar 5 mulheres, 5 mães, que fizeram parte da história, tem o seu nome registrado na história, são heroínas da fé, e muito do que eu e você vivemos hoje tem a ver com a fidelidade, o posicionamento e o protagonismo delas. E eu digo isto porque o mesmo Senhor que escreveu a história lá atrás, para nós vivermos hoje, está escrevendo histórias hoje para outros viverem no futuro, e Ele usará muitas mulheres para isto. Porque mulheres geram futuro. Mulheres são escolhidas por Deus para gerarem outros homens, outras mulheres, outras gerações que virão debaixo de uma promessa e de uma palavra do Senhor para fazer grandes coisas para a glória do nome do Senhor. Portanto, mulher, você é uma abençoada de Deus por ter nascido mulher. A primeira mulher que eu quero falar é aquela que é chamada de mãe de toda a humanidade, Eva. Eva foi aquela que o Senhor criou para andar do lado de Adão. Contextualizando com os nossos dias, imagine que Adão era o homem mais poderoso da terra, CEO, gestor,
administrador da instituição mais próspera da terra. Deus deu a Adão o privilégio de cuidar, de administrar o jardim do Éden. Era como se hoje o Senhor te desse a um de nós aqui a maior empresa da terra para nós administrarmos, o maior capital da terra para nós administrarmos, o lugar mais próspero da terra para nós cuidarmos e administrarmos. Adão era esta pessoa e Eva estava com ele, do seu lado, para fazer isso. É importante a gente falar o erro de Eva. Qual foi o grande erro de Eva? O grande erro de Eva é o erro que muitas mulheres hoje também cometem. Qual é o erro? Não acreditar na visão que Deus deu ao seu marido. Não acreditar naquilo que o Senhor plantou no coração do seu marido, ou relativizar. Muitas pensam que o seu marido é um lunático, um fantasioso. E a resposta é simples do porquê disso. Deus deu ao homem e à mulher condições diferentes, mas para o mesmo propósito. Habilidades diferentes, mas para o mesmo propósito. Quando em Gênesis o Senhor disse assim: não é bom que o homem esteja só, o Senhor disse: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, uma ajudadora que lhe corresponda, que ande do seu lado. E aí, por que não era bom? Porque Deus percebeu que havia dado ao homem uma visão. Qual é a visão do homem? A visão de destino. O homem tem uma visão de destino, o homem tem uma visão de onde nós temos que chegar. O porto seguro para a nossa família, o porto seguro para a nossa casa, o lugar onde a promessa será estabelecida, o lugar onde o Senhor vai cumprir todas as promessas. Lembra de Abraão? Vai para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, um grande povo. Deus deu uma visão de destino, uma visão final. Porém, Deus deu à mulher uma visão de percurso. Se o homem tem uma visão de destino, a mulher tem uma visão de percurso. É por isso que o homem só enxerga o que está na frente do olho dele, e a mulher consegue ter aquela visão periférica. Você já reparou isso? Lá em casa a nossa briga é essa. Dá para prestar atenção em mim? Eu estou falando há 2 horas e você não presta atenção. Sai dessa nuvem, sai dessa... Porque a gente está sempre focado. Se você é casada, se você tem relacionamento com um homem que tem uma visão de Deus para a sua vida, você vai perceber que ele tem foco. Ele está focado no destino, e isso é importante, porque se ele estiver focado no destino, vocês não vão se desviar. Entretanto, entre o lugar onde vocês estão e o destino final tem todo o percurso, e para isto a mulher é indispensável. Porque no ponto que nós estamos focados no destino, elas estão ligadas nas circunstâncias. Porque entre o lugar onde nós estamos e o destino, muita gente vai cruzar o nosso caminho, muita gente vai chegar perto, muitos contratempos acontecerão. E eu não sei se com você é assim, mas lá em casa, muitas vezes a minha mulher chega do lado e diz assim: eu não estou gostando de tal pessoa não, eu acho que não tem nada a ver com o que Deus tem para a tua vida. Está amarrado, está repreendido, não sabe de nada. É o que a gente fala muitas vezes. Por outro lado, muitas vezes as mulheres brigam conosco porque elas querem que a gente enxergue o que só elas são capazes de enxergar. Eu não sei, eu acho que a cabeça é igual coruja, vira 360 graus, o olho... Não dá, para mim não dá, eu tenho que estar focado. E eu acho que com você, homem, é da mesma forma. Mas glória a Deus que o Senhor nos deu mulheres capacitadas para ir no percurso nos auxiliando.
enxergando as coisas. E isto não é defeito de um ou de outro, isto são habilidades que em comum acordo tornam-se os casais poderosos em Deus. E a gente está brigando por conta de dádivas. A gente está chamando de maldição aquilo que é dádiva. E muitas vezes os casais estão tendo conflitos justamente por causa dessas diferenças, quando elas são essenciais para chegarmos ao destino intactos. Então, mulher, se o teu marido está focado, auxilie ele, porque é Deus que está lhe dando um foco e um destino. Se o teu marido está vivendo um sonho, auxilie ele, porque vocês vão chegar nesse lugar. Entretanto, a sua presença do lado é indispensável, porque você vai vendo coisas durante o caminho que ele não será capaz de ver, e o Senhor vai te usar poderosamente para enxergar. Eva, para mim é uma mulher extraordinária, porque ela teve a capacidade de ressignificar a sua vida. Ela teve a capacidade de reconstruir a sua história junto com Adão. Eva e Adão viveram o que nós chamamos hoje, contextualizando mais uma vez com a mensagem, com os nossos dias, uma queda de classe social. Você imagina que Adão e Eva viviam na classe A da sua sociedade daquela época, e de repente, por uma falência, por um erro, por um problema que os dois passaram, eles agora caíram de classe social. Eles passaram agora a viver numa classe B, numa classe C talvez, eu não sei. Mas a verdade é que uma crise foi instalada no relacionamento dos dois, e aquilo que antes eles tinham em abundância, em fartura, agora eles precisariam readequar, ressignificar a sua vida. E eu vou dizer para você, o pior problema numa crise financeira que um casal enfrenta, não é propriamente não conseguir mais ter acesso a algumas coisas que tinham antes, mas é não aceitar isto, é querer viver aqui com a mente lá, é querer estar aqui com uma condição agora, vivendo de aparência como se estivesse lá. Eva foi uma mulher extremamente virtuosa, porque ela tomou a decisão de ressignificar. Já que erramos, já que pecamos, já que precisamos agora sair do Éden, já que vamos agora ter que trabalhar a terra, arar a terra, já que agora a nossa condição social já não é mais a mesma, mas juntos nós somos fortes. Tem muitos casais que estão se separando por causa de crise financeira. E se torna ainda mais caro o negócio, ainda mais prejudicial o negócio. Porque tirando o romantismo do casamento, o casamento é uma sociedade, reino dividido não subsiste. Então talvez tenha alguns casais aqui que estejam passando por crises, talvez outrora vocês viveram um bom tempo e agora estão tendo que se adaptar a uma nova realidade de vida. O Brasil, ele está passando por uma crise. Talvez nós já saímos do fundo do poço, mas ainda estamos longe de onde nós queremos chegar. Entretanto, se nós nos adaptarmos à realidade que nós estamos vivendo hoje, nós poderemos vencer essa realidade juntos. Eva, ela toma essa atitude. E aí diz a Bíblia, que depois de várias tragédias, que parece que quando uma coisa dá errado, vai surgindo um monte de coisas, né? Mas eles decidiram andar juntos, eles decidiram continuar juntos, eles decidiram fortalecer-se, eles decidiram multiplicar-se. Eles continuaram tendo filhos, eles continuaram acreditando na família, eles continuaram investindo neles, eles continuaram acreditando que Deus poderia mudar a sua história, e o resultado é que Eva gerou 7, e 7 significa compensação, e quando Eva gerou 7, ela disse assim: agora sim o Senhor
me compensou de todo o mal, de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as angústias, de todas as tragédias, até mesmo do luto de Abel, a quem Caim matou. Nesse filho Sete, o Senhor regenerou a minha história. Se vocês continuarem juntos, o Senhor os compensará. Se vocês continuarem acreditando, o Senhor os compensará. Vocês voltarão a sorrir. Em algum momento, o Senhor vai dar um presente e vocês vão dizer assim: graças a Deus, o pior passou. Um novo tempo começa a acontecer. Um novo tempo vai surgir. Já vejo a tempestade indo embora. Já vejo o arco da aliança do Senhor surgindo. Já vejo aquele choro que durou uma noite, mas a alegria rompendo pela manhã. Isso vai acontecer se os casais ressignificarem, estiverem juntos. E a mulher tem um papel preponderante nisso. Uma mulher de espírito dócil, uma mulher de espírito conciliador, uma mulher de sabedoria, uma mulher de ousadia, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que se inspira em Eva. A segunda mulher que eu quero falar é Sara. Sara significa princesa. E Sara é uma mulher que riu. Depois de longos anos de tristeza. A pergunta que eu faço aqui: quantas mulheres aqui sabem que tem uma promessa do Senhor? Levantem a mão. Permaneça crendo nessa promessa. Permaneça confiando nessa promessa, porque fiel é Deus que prometeu. A palavra do Senhor diz que em Deus, por causa de Cristo, todas as promessas nós temos nele o sim. A palavra do Senhor fala que uma vez que estamos em Cristo, somos filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todas as promessas que o Senhor fez a Abraão, a Sara, são promessas também feitas a nós, e cada uma delas que o Senhor cumpriu na vida deles, haverá de cumprir na vida de cada um de nós hoje também, na nossa geração também. Agora o tempo pode ser maior do que você espera, e a palavra do Senhor para a sua vida é: permaneça crendo, permaneça confiando. Eu falo isso porque nós somos uma geração extremamente angustiosa, angustiada, ansiosa. Uma geração que vive uma necessidade das coisas serem aceleradas e rápidas demais. Porém, o Senhor não mudou a sua estratégia. O Senhor não mudou, quem mudou foi a sociedade, quem mudou foi o homem, mas o Senhor continua o mesmo, e a palavra do Senhor diz que a visão aguarda um fim, um tempo determinado, ainda que ela demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Não confunda demora com atraso. Atraso significa que Deus perdeu o controle, demora significa muitas vezes que o Senhor no controle está caprichando. O tempo é demorado para quem está esperando, com certeza. Naquela angústia da espera, eu fico imaginando Sara. Sara também cometeu um erro. Sara, quando a promessa estava na metade, 10 anos eles estavam na terra de Canaã, Sara tomou uma atitude de entregar Agar a Abraão, para que Abraão gerasse um filho em Agar, mas o Senhor havia dito: não, Sara, a promessa que eu tenho é de gerar a partir de você um filho, gerar a partir de você uma criança, que será grande, poderoso, nações surgirão do teu ventre. Sara quis dar uma ajudinha para Deus,
Deus, na sua extrema misericórdia e bondade, abençoou também a criança. A Bíblia diz que o Senhor o abençoou em tudo. Mas ela tinha uma promessa pessoal. Ela tinha uma promessa de Deus para ela. Se você tem uma promessa, espere, aguarde, porque o Senhor certamente virá, realizará e não se atrasará. Semana passada eu conversava com a mãe do pastor Fabiano. Está aí a dona Ilma? Não sei se ela está aí. E ela dizia: eu estou muito feliz, porque eu orei 30 anos pelo meu filho. E ela não estava falando do Fabiano, estava falando do Fernando, do outro filho dela, amigo meu. Ela disse o seguinte: eu orei 30 anos por ele. Os últimos 15 anos da sua vida foram anos de retrocesso, de estagnação, de vergonha, anos de muita dor, de muito sofrimento. E o Senhor me fazia orar por ele, e entretanto, no último ano e meio, o Senhor está restaurando a vida dele numa velocidade que tem me surpreendido, até mesmo me assustado, de tanta bondade, misericórdia e provisão que o Senhor está derramando sobre a vida dele, 15 anos depois. E nós estamos vendo o testemunho. E quando eu falo isso, eu sei que tem pessoas aqui angustiadas dizendo: eu não estou aguentando mais orar 2 semanas. Meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. Lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não ande ansioso por coisa alguma, mas apresente ao Senhor a sua oração, os seus pedidos, as suas ações de graças, e a paz de Deus vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente. Confie na promessa. A promessa é o consolo do Senhor. Essa semana Deus me deu uma palavra muito forte, e houve uma repercussão enorme, muito mais do que eu esperava, sobre ansiedade. Eu estava lendo o Salmo 94, e no Salmo 94 o salmista dizia o seguinte: quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. É assim que muitos de nós estamos. A ansiedade vai nos dominando, vai nos tomando no íntimo, vai nos aprisionando. Quando nós vemos, nós estamos próximos muitas vezes de cometer loucuras. Agora a palavra do Senhor dá a receita. Qual é a receita? O consolo do Senhor traz alívio à alma. E o que é o consolo do Senhor, senão a promessa que eu e você carregamos? No dia da angústia, lembre-se da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, diz a sua palavra. No dia da ansiedade, lembre-se da promessa. No dia que sentimentos ruins, ambivalências, no dia que coisas querem dividir o teu coração, no dia que angústias, tal como Sara viveu, a Bíblia diz às mulheres, lá no capítulo, na carta de Pedro, que as mulheres de hoje devem se espelhar em Sara, porque Sara é uma referência para as mulheres de hoje. No dia da angústia, ela resolveu guardar o seu coração no Senhor, ela resolveu esperar pela promessa, e a Bíblia diz que ela gerou Isaque. Você vai gerar a tua promessa em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Sara sorriu. Isaque significa aquele que faz rir, ou aquele que ri. Sara riu por último. E quem ri por último? Você vai rir, minha irmã. Você vai dar gargalhada. Tem coisa que hoje está te fazendo chorar, que amanhã você vai dar risada dela. Você crê ou não crê nisso em nome de Jesus? Se você guardar o teu coração na promessa que o Senhor te deu, coisas que hoje te fazem chorar, amanhã você vai gargalhar delas. Coisas que hoje parece que o tempo não passa, parece que nunca chegarão, coisas que parece que nunca acontecerão, quando elas acontecerem, você vai dar aquele sorrisinho assim e dizer: nem parece que demorou tanto assim. Porque Deus é especialista em mudar realidades de repente.
De repente Deus pode mudar tudo. De repente Deus pode mudar a história de alguém. Firme-se na promessa. Guarde o teu coração na promessa, porque no final você vai sorrir. A terceira mulher é Raabe. Raabe era uma mulher que ela era prostituta em Jericó. Quando os espiões entraram na terra de Jericó para espiar a terra e levar a notícia de que o Senhor havia dado a terra de Canaã ao povo hebreu, e eles entrariam pela cidade de Jericó, você sabe a história, as muralhas caíram. Quando eles foram espiar a terra, Raabe os recebeu na sua casa, e Raabe era uma prostituta que morava nos muros de Jericó. Porém, ao ouvir a notícia de que o Senhor iria dar aquela terra à nação de Israel, ela tomou a atitude de dizer o seguinte: eu quero esse Deus para a minha vida. Ali está um símbolo do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia para aquele que crê, mas é juízo para aquele que não crê. Em João 3,18 a Bíblia vai dizer assim: aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Então o mesmo Evangelho que é boa notícia, que é esperança, que é redenção, que é remissão, que é perdão, que é salvação para aquele que recebe, é juízo, é morte, é destruição para aquele que rejeita. Então profeticamente, Raabe estava nos muros de Jericó recebendo o Evangelho. Para ela se tornou uma boa notícia, para ela se tornou remissão, para ela se tornou salvação, para ela uma mulher que vivia na promiscuidade, uma mulher que havia pecado muito, uma mulher que todos falavam dela, uma mulher que não tinha credibilidade, uma mulher que estava vivendo uma vida em cima do muro. Entretanto, no dia que o Evangelho entrou na sua vida, ela disse: eu quero, eu creio, eu recebo, eu aguardo, eu quero viver isto. E o que diz a palavra? Aqueles que estão no Senhor Jesus são nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então talvez você seja uma moça, uma mulher, ou até mesmo um homem. A vida pregressa é uma vida de coisas que você se envergonha, de coisas que você não gostaria nem de contar para os outros, de coisas que você não gostaria nem de pensar mais, de coisas que trazem culpa para o teu coração, de coisas que trazem choro muitas vezes, uma angústia na alma, um sentimento de culpa. Eu quero dizer para você, hoje o que está sendo ministrado aqui é o Evangelho. E se você crer no poder que há no nome de Jesus, as coisas velhas vão ficar para trás, e tudo vai se fazer novo, porque Jesus Cristo é aquele que nos redime de todo o pecado. A mulher que era uma pecadora, uma prostituta, se tornou uma mãe de família, só porque ela creu no Deus de Israel. Ela casou-se com Salmão. Salmão significa vestes, é a expressão de Cristo. Aquela mulher que tinha a sua vergonha exposta, agora casou-se com Salmão, que era aquele que cobriu. A Bíblia diz que o amor de Cristo cobre uma multidão de pecados. Então o Senhor está aqui nesta noite para dar regeneração, reconciliação, restauração a vida de pessoas que no seu coração trazem um monte de máculas, de culpas, por erros que cometeram, por uma vida pregressa que envergonha a si mesmo, quanto mais os outros. Mas no Senhor Jesus são novas todas as coisas. Ele lava as nossas vestes, Ele muda o nosso pranto em alegria. Raabe gerou Boaz. Olha que poderoso isto. Raabe gerou Boaz.
Boaz significa nele está a força, e Boaz foi um homem proeminente no seu tempo. Boaz foi o resgatador da quarta mulher, Ruth. Ruth foi uma mulher que não pôde escolher onde nasceu, não pôde escolher a família. Tudo na sua casa era conturbado, a sua família era aquela família que as pessoas dizem, essa daí tem maldição hereditária. Você já ouviu gente assim? Essa família, o pai foi assim, a mãe foi assim, a bisavó foi assim, vai todo mundo assim, o futuro vai ser assim também. É uma pessoa que não pôde escolher como nasceu, mas decidiu como viver. Ela pôde escolher como viver. Não é, o que importa não é da onde você veio. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Não é porque você veio de uma família com um histórico familiar degradante que você será isso também. Não importa de onde você veio, o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. O que importa é você escolher hoje andar com o Senhor Jesus, e Ele pode mudar a tua história. Ruth era uma moabita. Sabem quem eram os moabitas? Descendentes de Moabe. Sabe quem era Moabe? Um filho de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Deram cachaça para Ló, as duas filhas, e deitaram-se com ele. E ele gerou da filha mais velha o filho chamado Moabe, e da filha mais nova o filho chamado Amon. Dali surgiram os povos moabitas e amonitas. Aí você imagina a confusão que foi, os povos que eram, a confusão na família, a degradação familiar. Porém, em Ruth, por causa do nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus da igreja, nela a maldição foi quebrada, porque ela decidiu não ser. É uma decisão. Se você entrega a sua vida a Cristo, meu irmão, se você entrega a sua vida ao Senhor, Ele muda todas as coisas. O fim da lei, o fim da maldição, Ele pregou a maldição na cruz do Calvário. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode escolher hoje. Jesus, eu estou saindo de uma gripe. Você pode escolher hoje. Tu sabe o que mudou a vida de Ruth? A lealdade. A lealdade às pessoas de bem que Ruth encontrou pelo caminho. A lealdade gerou prosperidade, porque ela soube ser leal com as pessoas de bem que o Senhor colocou na sua vida. Um destino diferente de todo o histórico da sua família, Deus lhe deu. E Ruth casou-se com Boaz, e Boaz e Ruth geraram Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Obed significa aquele que serve. A quinta mulher, para nós encerrarmos a mensagem, não poderia deixar de falar dela, Maria. A quinta mãe, a mãe do Filho de Deus, aquela que foi agraciada pelo Senhor, aquela que o anjo Gabriel chegou diante dela e disse: alegre-se, agraciada do Senhor, porque tu gerarás um filho, e ele será chamado Filho do Deus Altíssimo, e ele será grande, poderoso. O seu pai lhe dará o trono de Davi, e o seu reino será eterno. Deus falou isso a uma jovem prometida em casamento. Segundo estudiosos, Maria não tinha mais do que 16 anos de idade quando recebeu essa palavra. Uma jovem cheia de planos, cheia de projetos pessoais, cheio de vontades. Queria fazer cursinho, ir para a faculdade, queria viajar, fazer intercâmbio. Ela queria muitas coisas, porém o plano de Deus para a vida dela era maior do que tudo aquilo. E o Senhor, chamando ela, disse: alegre-se, porque você é uma agraciada do Senhor. E ela engravidou do projeto de Deus para a humanidade. Sabe o que eu quero dizer?
para os jovens que estão aqui, maior é o projeto de Deus para a nossa vida. Alguns jovens aqui dentro já têm dentro de si a semente do propósito de Deus. Já sabem o que o Senhor tem para as suas vidas. Já sabem o que o Senhor quer para eles. Jovem, não cometa o erro que muitos cometeram, porque não vai dar tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde os jovens se levantarão com a autoridade do Espírito Santo para ter visões, para profetizarem, serem instrumentos poderosos de Deus em nações. Não cometa o erro de dizer o seguinte: eu vou ali e depois eu volto. Eu vou primeiro fazer outras coisas, eu preciso fazer tanta coisa, depois eu volto. Lembre-se da sabedoria de Salomão, que disse: jovens-se, lembrem-se do seu Criador na sua juventude. Jovens que carregam o propósito de Deus, foquem no propósito do Senhor, porque vocês vão gerar coisas poderosas no Senhor. Essas 5 mulheres, 5 mães, geraram 5 filhos, que foram responsáveis pelo projeto de Deus para a humanidade. Como eu falei para você, 7 significa compensação. Isaac significa aquele que ri ou faz sorrir. Boaz significa nele está a força. Obed significa aquele que serve. E o próprio nome de Jesus também tem um significado: Deus da salvação. Eu tomei a liberdade de pegar essas 5 palavras e com as 5 palavras na sua sequência construir uma frase. Eu não sei se vocês podem botar aí, eu tinha pedido hoje de manhã. Olha a frase que se constrói: Jesus Cristo é a compensação do céu que faz sorrir, porque nele está a força que nos serve para a salvação em Deus. É um projeto maravilhoso, porque Jesus Cristo é a compensação dos céus que nos faz sorrir, porque nele está a força que nos serve para a salvação em Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. E essa história o Senhor continuará escrevendo. O Senhor vai usar pessoas para continuar escrevendo essa história. Então, se você crê nessa palavra, eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar.